Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Gente, raio-x das categorias do Oscar 2024. Eu pretendo a partir desse vídeo fazer uma análise de cada uma das categorias, de cada uma das 23 categorias. O objetivo é fazer isso para todas as categorias competitivas, né? Comentando um pouquinho sobre como que tá aquela categoria específica, o histórico daquele profissional, daquela profissional, enfim, para a gente poder entender direito e você chegar no dia 10 de março sabendo tudo sobre todas as categorias. No vídeo de hoje eu vou falar sobre melhor montagem, mas antes eu já peço que você dê o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se você puder, também se torne um membro desse canal. Gente, melhor montagem. Eu gosto muito dessa categoria, simplesmente porque a minha vida profissional no audiovisual se iniciou pela montagem, pela edição. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre as diferenças entre montagem e edição, do ponto de vista prático, não, tá, gente? Montagem e edição são a mesma coisa. Do ponto de vista prático, é claro, existe toda uma teoria por trás das origens de cada uma das expressões, mas isso fica para outro vídeo. Eu comecei a minha carreira editando, né? Eu trabalhei durante 11 anos na Rede Globo de televisão fazendo exatamente isso, edição. Então, além do conhecimento teórico, eu tenho também conhecimento prático, né, e técnico também dessa área, e é uma área que eu gosto muito, até por isso que eu comecei essa série aí de vídeos por essa categoria. Gente, o que nós temos aí então nesse ano indicados para essa categoria de melhor montagem? Seguindo a ordem aí oficial de indicações da academia, a gente começa com Anatomia de uma Queda, o filme francês Anatomia de uma Queda, que tem o Laurent Sénéchal. E aí, se eu estiver falando errado aqui, né, pronunciando errado, já peço desculpas de antemão, o francês não é exatamente o meu forte. Bom, o Laurent, ele é francês, né, de nascimento, né, sempre trabalhou lá no mercado francês de cinema e de audiovisual. Ele é ativo desde os anos 2000. Ali no início dos anos 2000 ele começou a ser ativo na indústria e aí começou então a fazer, né, as participações nessas produções de cinema, e ele também trabalha em algumas áreas correlatas ao cinema, né, ao audiovisual em geral. Do ponto de vista da história dele na academia, é a primeira indicação, ou seja, é a primeira vez que ele vai que ele foi lembrado aí com uma indicação ao Oscar. Se ele vencer, eventualmente, vai ser o primeiro prêmio e já na primeira indicação dele. E eu acredito que a montagem desse filme especificamente é muito bacana, muito bem apurada. Existe um elemento muito importante para a edição nesse filme, que é a construção da tensão. Afinal de contas, você fica sem saber até o finalzinho do filme se a esposa, né, a ex-esposa ou a nossa protagonista realmente assassinou ou não o marido, né, matou ou não o marido. Então existe essa construção de tensão de forma contínua e é algo que eu acho que é muito bem feito, muito poderoso. Você fica realmente tenso e na dúvida até o último momento. Existe tanto a parte da reconstituição factual quanto do tribunal, né, e todo aquele diálogo ali é muito bem montado. Então eu acho uma indicação super merecida, o trabalho é muito, muito bem feito. O segundo indicado é o Kevin Tent, né, montador norte-americano do filme Os Rejeitados, né? O Kevin Tent está na sua segunda indicação. Ele já foi indicado anteriormente no ano de 2011 pelo filme Os Descendentes, e ele está ativo há um pouquinho mais de tempo do que o seu colega, o Laurent. Ele edita desde os anos 1990 e é um grande colaborador do Alexander Payne. Então você tem aí desde Eleição, Sideways, Nebraska, esses filmes meus Descendentes que eu já citei aqui. Os filmes do Alexander Payne são montados por ele, pelo Kevin Tent, o que você inclusive vai perceber que é uma tendência. Vários dos indicados esse ano partem dessa tendência, porque existe um entrosamento melhor e uma confluência aí de perspectivas sobre aquela obra, né? No caso de Os Rejeitados, eu acredito que seja uma montagem mais clássica, mais invisível, ou seja, você não sente tanto o peso da montagem para entrega do produto final. Isso não necessariamente quer dizer que seja um trabalho pior ou um trabalho mais fácil, tá? Às vezes fazer o, entre aspas, mais simples ou mais óbvio ou mais tradicional é o mais difícil também. Essa montagem ela teve que casar muito com a proposta do filme, né?
Você vê que o filme tem uma proposta de emular aí produções das décadas de 1970 a 1980. É algo que o Alexander Payne colocou como proposta estética e narrativa, e o Kevin Tent consegue entregar muito bem, na minha opinião, né? Então, é uma montagem que está casada com a proposta do filme, estética e conceitual, e também ajuda na percepção da história, né? No andamento da história. Ela não é uma montagem exuberante em si, mas ela é muito bem apurada, muito bem realizada ao longo do filme, né? Então esse é o segundo indicado pelo filme Os Rejeitados. Depois disso a gente tem uma veteraníssima aí da montagem audiovisual, montagem cinematográfica, que é a Thelma Schoonmaker pelo filme Assassinos da Lua das Flores. A Thelma Schoonmaker, que está com 84 anos de idade já, super veterana mesmo. Ela é argelina de nascimento, né? Então ela nasceu lá na África, e ela tem uma colaboração de décadas com o Martin Scorsese. Para vocês terem uma ideia, todos os filmes dirigidos pelo Martin Scorsese, desde Touro Indomável, foram montados pela Thelma Schoonmaker. Então existe aí uma sinergia incrível entre os dois, né? Inclusive ela é a única dos indicados, entre os indicados esse ano nessa categoria, que já foi premiada anteriormente. O primeiro Oscar que ela ganhou foi justamente por Touro Indomável, lá em 1980, e depois ela venceu outros 2 Oscars, em 2004 pelo filme O Aviador, e em 2006 pelo filme Os Infiltrados, que também venceu o Oscar de melhor filme. Além disso, ela foi indicada outras vezes. A primeira indicação dela aconteceu no ano de 1970 pelo documentário Woodstock, 3 Dias de Paz, Amor e Música, que, assim, gente, para mim é um dos documentários mais bem montados de todos os tempos. É incrível aquele filme todo é incrível, né? É um documentário e ao mesmo tempo é um musical, é um registro factual, histórico, e a montagem é absolutamente perfeita. Depois ela foi indicada em 1990 pelo filme Os Bons Companheiros, 2002 por Gangues de Nova York, 2011 por A Invenção de Hugo Cabret e 2019 pelo filme Os Infiltrados. Ou seja, ela está na 9ª indicação e já ganhou 3 Oscars. E assim, gente, a montagem de Assassinos da Lua das Flores, eu acho que mais uma vez só demonstra a qualidade dessa profissional, que está assim, num nível máximo de qualidade em termos de montagem cinematográfica, né? É um filme de praticamente 3 horas e meia, mas que você não sente passar, e boa parte disso se deve justamente ao ritmo dessa montagem. A montagem, ela você não se incomoda com ela ajuda você a entender essa história, e ela tem os cortes no momento certo, ela consegue explorar bem cada uma das situações. Enfim, é uma montagem de primeiríssima linha. Excepcional trabalho, mais uma vez, da Thelma Schoonmaker. É muito gratificante ver uma profissional como ela continuar em alto nível. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho. Depois a gente tem, pelo filme Oppenheimer, a montadora Jennifer Lame. Ela é norte-americana, bem mais jovem que a Thelma Schoonmaker, e está na primeira indicação da carreira dela, mas ela já montou filmes muito importantes e que tiveram uma repercussão muito boa, inclusive pelo quesito da montagem. Então, por exemplo, ela montou Frances Ha em 2012, ainda num mercado um pouco mais independente. Depois Manchester à beira-mar, no ano de 2016, Hereditário, né, para quem é fã aí dos filmes de terror, no ano de 2018, depois Tenet, do próprio Christopher Nolan, em 2020, Pantera Negra, Wakanda para Sempre, em 2022, e agora Oppenheimer 2023. Então perceba como ela vem numa crescente na carreira. Ela não está atrelada necessariamente a um único cineasta, ela consegue transitar entre diferentes gêneros, diferentes tipos de produção. Ou seja, ela montou Frances Ha, que é um filme pequenininho, independente, e Pantera Negra, Wakanda para Sempre, ou o próprio Oppenheimer, né? Gente, para mim, esse é um dos trabalhos mais espetaculares de montagem desse ano. Oppenheimer é um filme que se sustenta principalmente por causa da trilha sonora, da fotografia e
da montagem. A montagem é excepcional, existe um ritmo muito próprio e ela conseguiu dar um dinamismo que é necessário para um filme que basicamente está o tempo todo falando nos mesmos cenários, né? Você tem muitas internas e poucas externas, né? Apesar da gente estar falando aqui de bomba atômica, são poucas as cenas onde você tem as bombas sendo detonadas, enfim, que você tem essa repercussão dos armamentos nucleares, dos arsenais em si. Então, assim, é essencial esse ritmo para a continuidade da história, e você tem um desafio a mais, já que o filme foi rodado em película, que você tem o IMAX, que é essa janela diferente aí dos filmes, enfim. Então, assim, existe uma complexidade prática para você fazer essa montagem, e tem um conceito artístico muito forte. A Jennifer Lame, ela realmente mandou muito bem, e é um trabalho assim de altíssimo nível, não fica devendo em nada a nenhum dos outros indicados, pelo contrário, né? E finalmente, o quinto indicado aqui nessa categoria esse ano é o filme Pobres Criaturas, através do trabalho do Yorgos Mavropsaridis. Mavropsaridis, peço desculpas aí também pela pronúncia do sobrenome dele, né? Ele é um montador grego, né? E que já foi indicado anteriormente ao Oscar no ano de 2018 pelo filme A Favorita. O Yorgos Mavropsaridis montou todos os filmes do Yorgos Lanthimos, então mais um colaborador aí de um cineasta específico, né? Ele é veterano também já, ele trabalha na área desde a década de 1980, atualmente ele tem 69 anos de idade, ele não montou apenas filmes, né? Ele também monta peças comerciais, peças publicitárias e também alguma coisa para televisão. A maior parte da carreira dele, ele trabalhou para produções gregas, né, produções da Grécia. E no caso aqui desse filme, ele contribui de forma determinante para a construção daquele universo fantástico, né? Então você tem ali uma necessidade de montagem que abarque tanto as questões mais dramáticas, mais reflexivas e também de comédia do filme. Tudo isso dentro de um filme de fantasia, no final das contas, que é o Pobres Criaturas. Eu acho que esse talvez seja um dos filmes cujo montador teve um desafio muito grande para conseguir dar liga, né? Conseguir juntar todos esses elementos necessários à narrativa de uma forma bem entregue, de uma forma com alta qualidade e com uma entrega lá em cima. Então, assim, é um trabalho muito difícil também, muito complexo, e eu acho que ele é muito bem sucedido nessa entrega. Eu gosto também muito dessa montagem. Para mim, gente, dos 5 indicados esse ano, a gente tem em altíssimo nível mesmo, a gente tem Pobres Criaturas, Assassinos da Lua das Flores e Oppenheimer. Anatomia de uma Queda também muito bom, mas eu acho que um pouquinho abaixo, e o menos exuberante aí é Os Rejeitados. Eu acredito que o filme em si, o favorito em si é Oppenheimer, né? Lembrando que esses 5 indicados ao Oscar, todos também estão indicados nos prêmios da Associação dos Montadores, né? Que é a ACE, mas não na mesma categoria, porque lá existe a subdivisão entre drama e comédia. Eu acredito que o Oscar vá para o filme Oppenheimer, e esse seria também o meu voto, né? Eu acho que o Oppenheimer ele se sustenta muito em função da sua montagem. Se for para ter alguma coisa diferente disso, talvez vá de novo para Thelma Schoonmaker, mas eu acho muito improvável, até porque ela já tem 3 Oscars, né? Eu acho que o mais provável mesmo é que vá para Oppenheimer, e seria também o meu voto nessa categoria. E você, gente, o que você acha sobre os indicados à melhor montagem desse ano? Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião sobre quem deveria vencer esse prêmio e quem você acha que vai vencer. Também não esqueça de dar like nesse canal, de se inscrever e de ativar as notificações no sininho. E se você puder, também se torne um membro para ter vantagens exclusivas. E atenção, gente, tudo isso, todos esses vídeos, tudo isso que a gente está conversando aqui todo dia, tem um objetivo, que é a grande festa do Oscar no próximo dia 10 de março. Você vai acompanhar a cobertura completa aqui no canal Meu Tio Oscar a partir das 18 horas do domingo, dia 10 de março. Vão ter convidados especiais, a transmissão vai ser feita diretamente do Meu Tio Oscar Night Experience, e eu tenho certeza que você vai ter a melhor cobertura sem cerimônia aqui no canal.
E se você estiver na cidade de São Paulo, aproveite para participar presencialmente do Meu Tio Oscar Night Experience, www.meutiooscar.com.br, para saber mais detalhes. Mas já te adianto aqui, tapete vermelho, bolão oficial, transmissão da cerimônia na íntegra, pontos instagramáveis, a gente vai estar lá também, né, para você poder se encontrar com a gente, presença de críticos, influenciadores, jornalistas, jantar com comida e bebida liberada, show ao vivo, com banda ao vivo, para a gente executar aí várias canções já indicadas ao Oscar na história, enfim, muita coisa bacana, gente. Acesse o site e garanta o seu lugar no evento. E eu te espero aqui nos próximos vídeos desse canal, que tá preparando as turbinas aí para o próximo dia 10 de março. Até a próxima, valeu!